paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso culto online de quinta-feira. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês. Antes de a gente estar meditando na palavra de Deus, vamos estar orando, para Deus abençoar essa palavra, Deus conduzir esse momento, que o Espírito Santo de Deus venha conduzir essa mensagem aos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, por mais esse momento maravilhoso na Tua presença, de podermos estarmos aqui, Pai, meditando a Tua santa e eterna palavra. Te pedimos, ó Deus, dirige agora esse momento, que seja o Senhor glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero trazer um texto aqui da palavra de Deus. Um texto que o pastor Daniel já ministrou na igreja uma vez, e eu achei bem interessante trazer, não a mesma mensagem, mas esse texto, que ao estar preparando essa mensagem essa semana, falou muito ao meu coração, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai também estar ministrando ao coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Está lá no livro de Neemias, capítulo 6, para você estar acompanhando aí. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Diz assim, E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que tínhamos edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a esse tempo não tinham ainda colocado as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a me dizer, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. O tema da mensagem dessa noite fala sobre quando o inimigo se levanta. A gente vê essa história de Neemias, que os irmãos já conhecem, que Neemias, quando ele recebeu a notícia que os portais da cidade de Jerusalém estavam queimadas, estavam destruídas, que os muros estavam destruídos, que os muros estavam derribados, ele se entristeceu muito. E a gente vê que ele pediu então, que o rei pudesse liberar ele para que ele fosse à sua terra natal, que ele pudesse ali edificar esses muros, arrumar essas portas novamente. E o rei então lhe permitiu que ele fosse fazer isso, deu cartas para que as pessoas não o barrassem, que fornecesse até mesmo madeira para que ele pudesse arrumar essas portas, levantar essas portas. E a gente vê que quando ele chegou na cidade, tudo estava destruído. Os muros tinham brechas que se passavam com cavalos naquelas brechas, E as portas todas queimadas, todas destruídas. E aí, conta a história do livro de Neemias que numa noite ele passeou por toda aquela cidade, viu aonde havia a necessidade de consertar, arrumar as portas, fechar as brechas. E a gente vê que então ele começou então a edificar, colocar pessoas, cada um no seu próximo à sua residência, próximo a onde moravam, de fácil acesso ali onde estavam as brechas, onde estavam destruídos os muros. Então eles começaram a fechar os muros da cidade, E a gente vê que Neemias, conforme ele foi fazendo isso, conforme ele foi fechando os muros, e conta a palavra de Deus que eu li aqui, que ele ainda não havia colocado as portas. Ele só fechou as brechas nos muros.
E quando os inimigos, no versículo 1 fala que quando nossos inimigos souberam que nós havíamos edificado os muros, eles se levantaram com intenções, né, de parar aquela obra. Então convidaram Neemias para que ele pudesse descer a uma aldeia, a aldeia de Ono, para ali se reunir e tal, mas eu creio que Neemias percebeu que aquilo era uma cilada. Tanto é que no versículo 3 ele fala assim, olha, eu não poderei ir ter com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. A mensagem que eu quero trazer para nós essa noite, que serviu para mim, né, é que muitas das vezes, quando a gente para pensar, por que nós passamos por lutas? Por que nós passamos por dificuldades? Por que nós passamos por situações ou circunstâncias de batalhas e a gente para pensar, mas por que eu estou passando por isso? Existem vários detalhes, existem vários itens, várias circunstâncias que fazem com que nós passamos por essas lutas, passamos por essas batalhas. A gente vê que no Antigo Testamento, o povo de Israel, muitas das vezes, eles eram oprimidos pelos inimigos. Por quê? Porque eles se afastavam de Deus. Eles saíam da presença de Deus. Eles não buscavam mais a face do Senhor, sendo que o povo de Israel foi escolhido por Deus para proclamar aqui nessa terra, divulgar, ser uma nação reconhecida pelas outras nações, que Deus era com eles. Em vários momentos, outras nações, até mesmo outros inimigos, eles viam o Senhor com o povo de Israel. Eles viam o livramento que o Senhor dava para aquele povo. Eles viam que Deus os alimentava no deserto, dava água para eles no deserto. E o povo de Israel, ele foi escolhido por Deus para isso, para proclamar, né, a presença de Deus no meio deles. Mas em determinados momentos, eles se afastavam de Deus. Eles entravam, vamos se dizer, né, no comodismo, achando que eles podiam caminhar pelas suas próprias pernas, que eles podiam vencer os inimigos pelos seus próprios braços, pela sua própria força. Então eles se afastavam de Deus. A gente vê que então que Deus permitia que o inimigo viesse contra eles, se levantassem contra eles, levassem eles cativos, destruíssem toda a cidade, para que eles se lembrassem de Deus. A gente vê que quando eles estavam ali no deserto, que eles ficaram anos ali no deserto, no Egito, num determinado momento, eles começaram a se lembrar do Deus Todo-Poderoso. E a gente vê que eles clamaram, começaram novamente a clamar a esse Deus Todo-Poderoso, para que Deus pudesse libertar eles, né, dessa opressão, dessas cadeias. E conta a palavra de Deus que Deus ouviu e desceu para libertar o seu povo. Então, o povo de Israel, ele tomava suas próprias decisões. Então, eles se afastavam de Deus. Existem detalhes, existem circunstâncias da nossa vida que a gente entra num comodismo e a gente começa, então, a achar que eu posso caminhar com minhas próprias pernas. Eu posso andar pelas minhas próprias forças. Mas não, nós dependemos de um Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso que vela por cada um de nós, cuida de cada um de nós, está conosco todos os dias. Quando eu lembro dessa palavra, eu me volto algumas quintas-feiras atrás e falo que eu ministrei sobre isso, sobre Deus conosco. E nessa noite eu quero falar de um Deus que cuida de nós. Mesmo quando os inimigos se levantam contra a minha vida, contra a sua vida, contra um ente querido seu, nós clamamos, nós buscamos a Deus, e Ele ouve a nossa oração e nos livra da mão desses inimigos, nos livra dos ataques. Eu separei uns versículos aqui, só para a gente ver como que é precioso nós buscarmos a Deus. Porque mesmo quando o povo se afastava da presença de Deus, se afastava de buscar a Deus,
Em determinado momento, eles se lembravam do Deus Todo-Poderoso e voltavam a clamar por Deus. A gente vê que Davi, quando era rei, boa parte da sua vida, ele sempre consultou o Senhor nas suas decisões. Isso está relatado lá em 1 Samuel 22:10, 1 Samuel 23, versículo 2, 1 Samuel 30, versículo 8. Ele fala assim, olha, e Davi consultou ao Senhor se ele podia ir atrás dos seus inimigos. E Deus sempre respondia à oração de Davi. Sim, pode ir que esta noite, nesse dia, entregarei os seus inimigos nas suas mãos. Então, a gente vê que Davi, ele consultava a Deus. E nós, muitas das vezes, em algumas decisões, em alguns detalhes, em algumas circunstâncias, nós não buscamos, não consultamos a Deus. Não perguntamos para o Senhor, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo tomar essa decisão? Eu devo aceitar esse emprego? Eu devo ir por esse caminho? Eu devo ir por aquele caminho? Nós nos esquecemos e agimos pelo nosso impulso. E agimos pelas nossas próprias mãos. E agimos pelas nossas próprias decisões. E às vezes são decisões erradas. E às vezes são caminhos espinhosos, caminhos tortuosos, que a gente acaba pagando um preço por não ter perguntado para Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo seguir por esse caminho? Eu devo ir para este lugar? Eu devo andar com essas pessoas? Até mesmo as amizades, nós precisamos consultar ao Senhor. Então a gente vê que buscar a Deus, perguntar para Deus nas nossas orações, Deus, eu devo fazer isso? Davi, ele perguntava, consultava, e o Senhor dava a resposta, né? Então, em alguns momentos da nossa vida, nós temos que buscar ao Senhor, e o Senhor vai responder às nossas orações. O nosso inimigo, mas de qualquer forma, ele vai se levantar. Ele vai querer atrapalhar a sua caminhada. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos no nosso comodismo, quando nós estamos estagnados, parados, vendo o outro fazer, vendo aquele fazer, e nós muitas das vezes só estamos olhando, muitas das vezes o inimigo ele nem faz nada. Mas quando nós nos levantamos, olha, eu vou fazer missões, olha, eu quero hoje evangelizar, hoje eu quero sair e pregar na rua, hoje eu quero fazer isso. Aí o inimigo se levanta. Ele se levanta sim para querer nos desmotivar, para querer falar que nós não somos capazes, para querer dizer que nós não temos condições alguma de fazer aquele tipo de trabalho para o Senhor. Mas que nem Neemias falou, eu não irei ter com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. E quando nós colocamos isso em nosso coração, a gente começa a incomodar o inimigo. A gente começa a incomodar o inimigo das nossas almas. E então ele se levanta. Ele usa pessoas, ele usa situações, né, para querer atrapalhar nós de fazermos a obra de Deus. Sabe? Seja qual for ela. Até mesmo de você parar no semáforo para evangelizar. Seja o que for. Ele vai intentar querer atrapalhar você de fazer a obra de Deus, como ele tentou fazer com Neemias. Neemias, ele estava voltado para a obra de Deus, para a construção dos muros. Ele tinha um propósito, reconstruir a cidade santa. E a gente vê que essas pessoas que se levantaram, Tobias, Sambalate, essas pessoas que se levantaram contra ele, moravam ali próximo àquela região. Eles usufruíam, né, mesmo com a cidade destruída, de certas situações da cidade que estava destruída, de Jerusalém. Então isso, quando Neemias começou a reconstruir, levantar os muros, fechar as brechas, o inimigo se levanta. Isso cabe em nossas vidas, a gente fechar as brechas em nossa vida, daquilo que o inimigo possa usar
contra nós, usar contra alguém da nossa família, usar contra o seu ministério, usar contra a sua vida. Feche as brechas. Faça como Neemias. Feche as brechas. Não deixe o inimigo usar isso como uma arma contra você. Uma arma que possa te desmotivar, sabe? De tirar as suas forças. Se você tem um propósito, siga em frente. Olha, eu quero fazer isso para o Senhor. Eu quero evangelizar. Eu quero ganhar almas para Cristo. Não permita que o inimigo venha a querer atrapalhar esse propósito no seu coração. Isso também acontece muitas das vezes quando você está, seja num trabalho novo, seja num ambiente escolar, seja numa faculdade, seja num escritório, seja num consultório, seja em qualquer lugar que você estiver, o inimigo ele sempre vai usar alguém com brechas abertas para querer atrapalhar o propósito que você tem com Deus, de você caminhar com Deus, de você levar a palavra de Deus, né? Porque, como eu falei, enquanto a gente está parado, não está fazendo nada, opa, a gente não está incomodando ninguém. Mas quando você entra, por exemplo, num trabalho novo, num ambiente novo, e que você se declara, eu sou cristão, eu tenho um ministério, eu faço isso na obra de Deus para a glória de Deus, o inimigo se levanta. Se levanta um, que nem aqui a gente vê que se levantou 3 pessoas ali, 3 inimigos de Neemias para querer desmotivá-lo, para que ele pudesse deixar a cidade da maneira com que estava. Porque para eles a cidade do jeito que estava bom, toda destruída, mas para Neemias não. E às vezes o Senhor ele nos coloca em certas situações, por exemplo, de um trabalho novo, de um consultório novo, um ambiente novo, que quando você chega lá, você se declara, eu sou do Senhor, eu sou de Cristo Jesus, eu tenho um ministério na igreja. O inimigo ele se levanta. Se levanta por quê? Porque ele não quer que as pessoas saibam quem você é. Ele não quer que as pessoas vejam a luz de Cristo que está em você. Ele não quer que as pessoas olhem para você e comecem a ouvir a palavra de Deus. Mas ele quer que você fique calado, que você fique mudo. Não, mas nós não fomos chamados com o propósito de entrar em ambientes e ficarmos calados e ficarmos mudos, mas sim declarar a palavra de Deus. Declarar que nós somos luz. Então, o Senhor ele coloca nós ali e a gente então começa uma batalha. A gente começa a ver que o inimigo começa a usar pessoas, começa a usar vidas contra nós, contra a sua vida, sabe? Seja com injúrias, seja com fofocas, seja com perseguições, seja com mentiras, aonde a gente vê que, peraí, isso não é de Deus. Por quê? Porque nós estamos incomodando o inimigo. E eu vejo isso assim, né, constantemente, pessoas falando, poxa vida, tal pessoa se levantou contra mim, tal pessoa fez isso, tal. Aí você fala, é coisa do inimigo. Por quê? Porque você ali é sal, é luz, e você está fazendo a diferença naquele lugar. Irmãos, e quando a gente faz a diferença, realmente, ele se levanta. E ele vai se levantar assim, porque ele quer impedir a obra de Deus. Ele quer impedir que o Evangelho de Cristo seja proclamado aos 4 cantos desse mundo. Então ele vai se levantar mesmo. Eu quero ler lá em Salmos 121. Salmo 121, ele diz assim, ó. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Para você que está passando por lutas, por batalhas, até mesmo por perseguições. Eu quero ler esse salmo para você. Diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, aquele que guarda a sua vida. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando eu digo que o Senhor nos coloca em ambientes que o inimigo ele vai se levantar assim, mas ele declara na própria palavra dele uma promessa, um propósito para a nossa vida. Ele vai nos guardar. A gente pode passar por situações assim, por circunstâncias que fala, da onde virá o meu socorro? Estou passando por lutas, por perseguições, até mesmo por injúrias. Senhor, como pode uma situação desse? Né? E o Senhor fala, né, o salmista ele pergunta, elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? Só que ele mesmo depois ele acaba respondendo, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe, irmãos, circunstâncias adversas que vêm contra nós, em alguns momentos, ele chega até a nos abalar, chegam até a nos entristecer. E muitas das vezes a gente acaba perguntando, Deus, mas por quê? Por que essa batalha? Por que essa luta? Por que essa perseguição? Que é o que o salmista fez. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A impressão que eu tenho é que o salmista ele estava cercado por muitos inimigos. Ele olha para aqueles montes e pergunta, da onde virá o meu socorro? E aí ele se lembra de um Deus todo-poderoso que ele serve. O meu socorro vem do Senhor. Eu não sei a batalha que você está passando, eu não sei as lutas que você está passando, as perseguições que você está passando. Mas uma palavra eu declaro na sua vida. O seu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra, aquele que não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejar. Sabe o que é não tosquenejar? É dar aquela pescada, é dar aquela dormida. O nosso Deus, ele não dorme. Ele está constantemente cuidando de cada um de nós. Ele está com as suas mãos de misericórdia estendidas para cada um de nós, cuidando de cada um de nós. A gente vê que, por exemplo, a vida de Jó, o que Jó passou, por exemplo, se ele tivesse lido o livro de Jó, talvez ele compreenderia a luta que ele estava passando, a batalha que ele estava passando, a tristeza que ele estava passando. Mas não, ele confiou em um Deus todo-poderoso. A situação toda que ele passou, Deus não permitiu que o diabo lhe tirasse a vida. Permitiu que tirasse tudo, mas não a vida. Deus, quando ele permite algumas situações em nossas vidas, é para que a gente possa olhar para ele, como o salmista olhou para os montes. Que a gente possa olhar para Deus e falar, Senhor, eu confio em Ti. Que em meio a essas batalhas, em meio a essas lutas, que eu possa olhar para o Senhor e crer na mão poderosa do Senhor estendida sobre a minha vida. Você que está passando por esse momento, você que está passando por essas lutas, até mesmo perseguições, lembre-se, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor não te esqueceu em momento algum. O Senhor não te abandonou. Às vezes, nós abandonamos o Senhor. Nós saímos da presença de Deus como o povo de Israel saiu, fez um boi, né, de ouro ali, como se fosse um Deus que tirou eles do Egito, e não Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes eles começaram a agir pelas suas próprias forças e pensamentos e decisões, e o Senhor então permitiu que inimigos atacassem, que os aprisionassem, que levasse eles cativos. Mas quando eles se lembravam de um Deus Todo-Poderoso, Deus os libertava, Deus levantava um juiz, Deus levantava um profeta, Deus levantava um rei e conduzia eles novamente na presença de Deus. E nós precisamos ter esse pensamento que nem o salmista, né, falou aqui no Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. Não vem da minha situação financeira, não vem da minha sabedoria, não vem dos meus diplomas, não vem da minha posição social, mas vem do Senhor.
é de Deus, é dele que vem o meu socorro. Independente das lutas, tempestades que estivermos passando, o meu socorro vem dele. Não existe um outro caminho, não existe outro Deus que possa me dar esse socorro, que possa me livrar das mãos do inimigo. Eu me pergunto, né, quantas pessoas você conhece, que eu conheço, que já não disse assim, poxa vida, foi só eu começar a ir para a igreja que as lutas começaram. Irmãos, a luta começa quando você abre o seu coração para Jesus Cristo. A luta começa quando você deseja se batizar, descer as águas. A luta começa ali porque você incomoda o inimigo. Mas creia, tenha forças e continue nessa caminhada, porque o Senhor é contigo. Então, se você às vezes está passando por lutas e pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Poxa vida, foi só eu ir para a igreja? Foi só eu voltar para a igreja? Irmãos, creia que você está no melhor lugar, que é na presença de Jesus Cristo. Deixe as batalhas, deixe as lutas acontecerem. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente perde até as forças. Poxa vida, mas creia, creia, creia no Senhor. Não desista desse caminho, não saia da presença de Deus, não abandone Deus, porque as lutas se levantaram. Poxa vida, quando eu estava no mundo, eu não tinha luta nenhuma, não tinha mesmo, porque eu estava andando com o inimigo. Mas a partir do momento em que você começa a andar com Deus, o inimigo não quer isso para sua vida. O inimigo não quer você andando com Deus, quer você andando com Ele, quer que você vá para o inferno com Ele. Mas Deus quer que você tenha a vida eterna com Ele. Então, as lutas estão difíceis? Glória a Deus. As batalhas estão grandes? Glória a Deus. O inimigo está se levantando com fofoca, com injúrias? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de você em toda essa batalha. Ele não vai deixar esmorecer os seus pés. Ele não vai deixar você no meio do deserto. Ele não vai te abandonar porque as lutas estão grandes. Não, é aí que ele vai estar andando contigo. Em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 28, versículo 7, diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7, veja bem, 7 caminhos fugirão de ti. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está em luta, passando por problemas, dificuldades, que você dobra o seu joelho, que você começa a clamar esse Deus Todo-Poderoso. O inimigo ele vem por um caminho, diz aqui em Deuteronômio. Ele vem por um caminho contra a sua vida, contra um ente querido seu, contra alguém da sua família. E você, então, o que você faz? Você entra nessa batalha. Você começa a orar, você começa a dobrar os seus joelhos, você começa a jejuar. Diz a palavra de Deus: mas por 7 caminhos fugirão de diante da tua presença. Porque quando você dobra os seus joelhos, quando você começa a orar, Deus ele se levanta. Deus ele dá ordem aos seus anjos para vir e batalhar com você. Imagine você passando por dificuldades, lutas, e você dobra o seu joelho e começa a orar a Deus. Deus dá ordem ao anjo: olha, vai lá batalhar com ele. E o anjo vem com espada desembainhada, aquela espada pegando fogo. O inimigo ele vai fugir por 7 caminhos. Ele vai fugir tão atordoado por causa dessa ordem de Deus, por causa das suas orações, por causa que você não esmoreceu, mas continuou pelejando, continuou batalhando, você não voltou para trás, mas você continuou nesse caminho. Você continuou batalhando, porque esse é o nosso Deus. Esse Deus que cuida de nós é um Deus, eu não me canso de falar, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Porque mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros e pecados, quando a gente se arrepende, quando a gente coloca diante do altar de Deus as nossas falhas e reconhece Ele como Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, Ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso auxílio. Um outro salmo que eu quero ler com vocês,
Está no Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Muitas pessoas, quando desistem na caminhada com Deus, eles desistem porque acham que Deus não está ouvindo as suas orações. Ele acha que Deus os abandonou. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus fast food, que você pede, dali 5 minutos a bênção já está. Nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ele trabalha em nossas vidas. Ele permite algumas situações para que nós sejamos trabalhados naquela situação, para que nós sejamos trabalhados naquela circunstância, para que a gente aprenda a buscar e depender mais de Deus. Não das minhas forças, como o povo de Israel, em alguns momentos, dependia das próprias forças. Mas sim, nós dependemos de Deus, somente de Deus, de mais ninguém. Porque você pode, em meio a uma batalha, em meio a algumas lutas, recorrer a algumas pessoas. Olha, eu vou pedir ajuda para aquela pessoa, ou vou pedir ajuda para aquele outro. Mas tem um momento em que não adianta, só atrapalha a sua luta, só aumenta, na verdade, a sua luta. Mas quando nós buscamos em Deus, quando nós descansamos em Deus, o inimigo ele foge por 7 caminhos, como diz lá em Deuteronômio. E quando fala, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Algumas vezes nós tentamos lutar, irmãos, com as nossas próprias armas. Sabe? Qual é as nossas próprias armas? Com o meu pensamento, com as minhas mãos, com a minha boca. Sabe? Lutas que nós passamos, que às vezes o inimigo usa pessoas para se levantar contra nós, e a gente deixa o nosso eu ir na frente. Não Deus, mas o nosso eu. Nós devemos deixar Deus ir na frente. Deus pelejar por nós. Sabe? E deixar o nosso eu lá atrás. Porque se nós colocamos o nosso eu na frente, a gente acaba querendo brigar com as pessoas que se levantam contra nós. Porque o inimigo ele usa pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não são tementes a Deus, para levantar injúrias, calúnias contra você, contra a nossa vida. E a gente acaba se debatendo com esse tipo de situação. Às vezes a gente acaba querendo resolver por palavras, por gestos, até mesmo como a gente pode dizer, né, dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço, esganar e falar, fala aí agora. Mas não é assim. Nós devemos descansar em Deus. Nós devemos esperar em Deus, porque nossas armas, elas são espirituais. Porque as armas carnais, irmãos, não vai resolver. Não vai resolver essa luta, essa batalha. Mas quando nós usamos as armas espirituais, irmãos, é vitória na certa. Em 2 Coríntios 10, versículo 4, para vocês verem, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, quer dizer, diante do altar de Deus. Se circunstâncias te rodeiam, clame ao Senhor, clame a Deus. Fala, Senhor, essa situação está complicada. Esse momento está complicado. Clame ao Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é porque eu vou falar com o chefão máximo, não. Fale com Deus. Clame a Deus. Fale com Ele. Coloque Ele nessa batalha. Sabe? Coloque o Senhor nessa batalha, que você vai ver que a batalha vai cessar. As lutas vão cessar, porque o Senhor que está nessa peleja com você. Vai haver outras lutas, outras batalhas, sim, mas aí você já sabe. É Deus pelejando por você. Em Efésios 6:12, diz assim, porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares
celestiais. Irmãos, a nossa luta, a nossa batalha não é nesse reino terreno, ela é espiritual. Por isso que eu falei, quando alguém se levantar contra você, alguém armar ciladas contra você, contra armadilhas, entre em oração. Clame a Deus, clame ao Senhor. Peça sabedoria, peça prudência, peça direção, peça discernimento ao Senhor. E o Senhor vai entrar nessa batalha, o Senhor vai pelejar por ti, Ele vai dar para você direções, Ele vai dar para você discernimento, Ele vai dar para você visão do que está acontecendo no reino espiritual. Porque no reino carnal, irmãos, se você usar as mesmas armas, você já perdeu a batalha. Você já perdeu a razão. Você já perdeu o sentido do que está acontecendo. Mas como diz em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as pessoas que estão vindo contra nós, que o inimigo está usando aquelas pessoas contra nós, mas elas são espirituais. Sabe, para a gente batalhar nos lugares celestiais. Pessoas se levantam, sim, mas eu não vou lá brigar com ela. Eu não vou lá debater com ela, porque ela está sendo usada pelo inimigo. Ela está dando brechas para o inimigo. Ela está com brechas abertas e o inimigo aproveita. Mas a nossa luta é espiritual. Por quê? Porque nós somos sal e luz nessa terra. Nós fazemos a diferença. Sabe? Eu imagino assim porque você entra Deus te coloca num ambiente, você entra nesse ambiente e você fala, olha, eu torno a repetir, eu sou cristão, eu temo ao Senhor, eu tenho ministério e é isso que eu faço na minha igreja. O inimigo ele se levanta na hora ele já se levanta pessoas, que não temem a Deus para querer te derrubar, para querer fazer com que você se esmoreça. Mas você é um guerreiro, você é um batalhador. A gente não pode esquecer da onde virá o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 91, versículos 7 e 8. Diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se você está num ambiente e você não se une, não anda lado a lado com esses ímpios, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você não será atingido, nem muito menos abalado. Você vai permanecer firme em Deus. A recompensa, você vai ver com seus olhos a recompensa dessas pessoas que têm dado brecha, sabe, para querer te derrubar, querer te difamar, querer fazer com que as pessoas o acusem de algo que você não fez. Sabe, irmãos, a nossa batalha ela é grande e vai ser constante. Não vai cessar quando você vence uma e daqui a pouco vai vir outra. Mas você já vai ter a receita, você já vai ter a direção, você já vai saber qual que é o caminho a tomar. Neemias, o propósito dele era edificar aquela cidade. Era fechar os muros, era colocar as portas novamente. Neemias, ele tinha um propósito. E isso, quando nós temos um propósito, a gente incomoda quem não tem um propósito. Se você tem um sonho, você incomoda quem não tem um sonho. A gente vê que José teve um sonho, e aquele sonho incomodou seus irmãos, porque os irmãos dele não tinham sonho. Não sonhavam com nada. Para eles, tanto faz cuidar dos animais ou não cuidar dos animais. Mas José tinha um sonho. E esse sonho incomodou quem não tem sonho. E você tem um sonho, você tem um propósito em Deus. E isso, muitas das vezes, incomoda quem não tem um propósito em Deus, quem não tem um sonho em Deus, quem não tem vontade de seguir a Deus. Então, nós devemos fechar as nossas brechas e lutar com as armas espirituais, não com as armas carnais. Em Neemias 6,16, diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios,
que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Os teus inimigos que vão estar à sua volta, observando, só querendo esperar o momento de ver você cair, eles vão contemplar o Deus maravilhoso que você serve, o Deus tremendo que você serve, porque você vai dar testemunho do que esse Deus tem feito na sua vida, o que esse Deus tem, sabe, transformado até vidas de pessoas que estão do seu lado, usado você como uma ferramenta, como um instrumento, aonde você está, para ganhar almas para Cristo. Às vezes nós falamos assim, poxa vida, mas o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Só tem luta, só tem negatividade, só tem pessimismo. Você é luz. Como diz aqui em Neemias 6,16, e reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. E as pessoas vão olhar para você e vai reconhecer Deus na sua vida. Vai reconhecer a obra que o Senhor está fazendo através da sua vida, através das suas orações, através do seu jejum. Irmãos, aonde você estiver, a luta que você estiver passando, busque sempre ao Senhor. Sabe, confia nele, ele lutará por você. Para encerrar, quero deixar um versículo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, versículo 15 e versículo 17. Diz assim, ó, e Jezael disse, dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17 diz assim, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, eu acho tremendo essa palavra quando diz, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco nessa batalha. O Senhor é contigo nessa batalha. Eu não sei qual a situação, qual as lutas que você está passando nessa noite, essa semana, esse início de mês. Mas eu creio que o Senhor pelejará todas elas com você. O Senhor estará do seu lado em todas as batalhas, em todas as pelejas, porque a palavra de Deus é promessa de Deus para nós. E que nós possamos fechar as brechas, fechar os muros e clamar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Sabe, não querer agir pelas nossas próprias mãos, desganar, sabe, mas crer no Senhor, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e deixar Ele, como diz aqui, o Senhor pelejará por você. O Senhor estará ao seu lado nessa peleja. Ainda fala para nós ainda, amanhã você vai ver a derrota dos seus inimigos. Então, amados, para concluir, creia que o Senhor está contigo nessa batalha. Eu não sei a luta, eu não sei a batalha que você está passando. Eu não sei as angústias que você está passando. Mas eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio num Deus tremendo, que Ele luta por nós. Como Ele falou em Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não será abalado, e tu não será atingido. Então creia, meu querido, creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia você que está recebendo essa palavra essa noite. Deus é contigo, mesmo que muitos inimigos se levantem, mas nós temos um Deus acima de todos. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por cada um de vocês esta noite. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu sei, Pai, que o Senhor conhece cada coração aonde essa mensagem estiver entrando agora. E eu quero, Pai, colocar essas vidas diante do Teu altar. As lutas, as pelejas, as batalhas, Pai, tudo que o inimigo tem se levantado contra cada um. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, colocar diante do Teu altar e crer na vitória de cada um, Pai.
Creio que cada um vai dar testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito, para a honra e glória do teu santo nome. Que cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem, que eles reconheçam que são sal e luz nessa terra, e que servem a um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que é conosco no meio das batalhas, e que peleja por cada um de nós, Pai. Eu te peço, Senhor, as ricas bênçãos do Senhor sobre cada um, ó Pai, e que eles possam ficar firmes no Senhor, não esmorecer, mas continuar batalhando nas regiões celestiais, através das orações, do jejum, do joelho no chão, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem firmes. Eu sei que a batalha é grande, mas não esmoreça. Fica firme no Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.